E aí galera, vamos lá, né? Vamos aqui para a última aula que a gente vai ver agora como é que a gente faz para ler o nosso conteúdo do arquivo de uma maneira um pouco diferente, tá bom? A primeira vez a gente fez a leitura, pessoal, utilizando a função fileGetContents. Para isso a gente não necessita utilizar a fileOpen para abrir o arquivo, mas porém a fileGetContents ela pega todo o conteúdo do arquivo, ela não considera as linhas. Ela pega tudo junto e devolve como string, e aí você tem que se virar e fazer um tratamento naquela string, né? Agora a gente vai utilizar uma função chamada fgets, né? Que seria pegar a string do arquivo, certo? Só que essa função fgets, ela consegue trazer linha a linha do arquivo, tá bom? Mas para isso a gente vai ter que utilizar, para usar ela, para fazer essa leitura, a gente tem que utilizar fopen para abrir o arquivo. Se estamos usando fopen, temos que usar fclose para fechar, não podemos esquecer, né, para não alocarmos recursos desnecessários. Tá? E também temos que fazer um laço, uma interação, para poder estar sempre lendo linha a linha, porque ela lê uma linha e se a gente não fizer uma forma dela executar novamente para ler uma nova linha, a gente não vai conseguir recuperar todas as linhas, certo? Vocês vão ver aqui como é, tá? Mas antes eu queria mostrar para vocês, pessoal, aqui no exemplo anterior, vocês viram que deu um problemazinho, tá? Porque aqui, ó, eu queria esclarecer para vocês, tá? Eu usei aqui o cFirst, eu troquei a palavra. E o cFirst, ele só deixa maiúsculo o primeiro caractere da string, tá? Se você quiser deixar, vou até abrir lá para vocês verem, tá aqui, ó. Então ele deixou só o A de Alex, tá? Então assim, se você quiser deixar o primeiro caractere de cada palavra, você tem que usar o cword, certo? Cword. Então, ó, vamos lá. Cwords, ó, ele deixa o primeiro caractere de cada palavra em maiúsculo, tá bom? Eu queria só deixar para vocês aí para corrigir o problemazinho que deu no final. Realmente foi uma exceção, porque foi um improviso que eu fui fazer aqui e acabou dando errado, né? Por isso que não é bom às vezes você improvisar muito. Mas tá aí, fica aí como conhecimento, né? O seu words, seu first também, né? Você tem um str to lower, você também tem um str to upper, né? Então vamos lá. Agora vamos ao que interessa aqui, vamos ler agora o arquivo aqui de uma maneira diferente, tá bom? Para fazer isso, pessoal, a gente vai utilizar esse arquivo ainda aqui, o arquivo de alunos, que contém o nome de todos vocês, né, que compõem a turma, tá bom? E eu queria, aqui com vocês, pessoal, explicar um negócio. Eu queria explicar para vocês sobre o ponteiro do arquivo, certo? Nas linguagens de programação, quando você está trabalhando com arquivos, tá? Ou com acesso a dados, a coleção de dados, tá? Essas coisas assim, você tem o que nós chamamos de ponteiro. O ponteiro é aquilo que aponta aonde o seu programa vai fazer a leitura. Por exemplo, eu posso fazer uma analogia aqui utilizando um livro, né? Você tem um livro, quando você vai ler o livro, normalmente você coloca o dedo para apontar onde você está lendo e o seu dedo vai acompanhando a leitura para você não se perder. Claro que nem todo mundo faz isso, não é uma regra, mas acontece muito da gente fazer, né? Então assim, o seu dedo vai acompanhando. Ele é um ponteiro, ele diz para você onde é que a leitura está, onde é que a leitura parou, tá certo? E quando você vai retomar a leitura, por exemplo, se você desviou o olhar aqui, quando você voltar, você retoma a leitura ali onde o seu dedo está apontando. Assim é a leitura do arquivo. Então, por exemplo, a função fileGets, ela lê linha a linha. Ela pode ler uma quantidade específica de bytes também. Você pode dizer que você quer ler tantos bytes do arquivo. Ela lê de uma vez. Porém, se você não disser isso para ela, ela vai ler linha a linha, tá certo? E ela faz isso com base no ponteiro, tá bom? Se o ponteiro ela começar a ler daqui, certo? Ela começar a ler daqui. Então ela vai ler a primeira linha e ela vai jogar o ponteiro para a segunda linha. Aí se você rodar ela de novo, ela vai ler a linha, vai jogar o ponteiro para a linha abaixo. Se você rodar ela de novo, ela vai ler a linha, vai jogar o ponteiro para a linha abaixo. É assim que ela funciona. Por isso que é importante esse entendimento do ponteiro, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Para mim começar aqui, pessoal, eu tenho que utilizar fopen para abrir o arquivo, certo?
E se eu vou usar fopen, eu vou já deixar aqui, ó, fclose também, tá bom? Nós sabemos que fopen retorna um recurso, né? Ou um handle, certo? Que é o nosso, um recurso no caso é resource, né? Então, vamos lá, ela retorna um recurso que seria o nosso arquivo, tá? Que a documentação do PHP lá é chamado de handle, tá? Que é um manipulador. Então, para fechar, eu passo o recurso aqui para fclose. Já estou deixando aqui, pessoal, para não esquecer, certo? Então, isso é muito importante, não esquecer de fechar os arquivos, tá bom? Aqui, galera, o que é que a gente vai fazer? Aqui a gente vai passar o nome do arquivo como primeiro parâmetro e como segundo parâmetro a gente vai passar o modo de operação, certo? O primeiro parâmetro é o nome do arquivo que está dentro da minha pasta arquivo barra e o nome do arquivo é alunos.txt. Aqui no modo de operação, a primeira vez a gente usou o a+, que ele fazia leitura e escrita, né? Agora a gente vai utilizar aqui o R, que é só para leitura, tá bom? Que a gente só vai ler. Mesmo que você tente escrever, você não vai conseguir, porque você passou aqui o R, indicando para o fopen que o arquivo está aberto apenas para leitura, tá bom? Beleza. Eu poderia fazer o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu fazer aqui um teste. Vou utilizar aqui um echo e vou chamar fget, certo? Fget, ele vai ler esse arquivo para mim. Então eu tenho que dizer para fget qual é o arquivo que eu quero ler, que é a minha variável recurso que representa o arquivo. Eu já dei um echo aqui, ó, porque fget retorna a linha lida como string, né? Então eu já dei um echo para testar. Então vamos lá, vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos aqui, ó, o arquivo lê exemplo2.php. Então, ó, perceba que ele leu Alex Freitas Romão, que foi a primeira linha. Então ele leu só uma linha, tá certo? Se eu vier de novo aqui, ó, vou copiar isso aqui, ó, e vou colar abaixo. Vou salvar, vou atualizar. Perceba, ó, que eu tenho agora duas linhas, Alex Freitas Romão e Aline Nobre Prudêncio, certo? Então, ó, perceba, ó, que quando ele leu Alex, ele jogou o ponteiro para a próxima linha, que é a Aline, tá vendo? Só, pessoal, que se eu for ler os 45 alunos desse jeito aqui, eu vou ter que fazer aqui 45 cópias desse mesmo comando, certo? Então, o que é que a gente faz normalmente, né? A gente utiliza um laço de repetição. Aqui eu vou utilizar o while, certo? Para iterar aí as 45 vezes, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar o fgets aqui, certo? Passando para cá, posso utilizar aquela linha lá, né? O echo fgets recurso. Então, eu posso deixar aqui, ó. Posso deixar aqui já uma string com hr, certo? Com hr, que é para ele fazer a quebra de linha e botar uma linha horizontal a cada linha, né? A cada nome próprio, tá bom? Então, só que aqui, ó, no while eu tenho que colocar uma condição. Eu tenho que fazer com que ele repita, certo? 45 vezes. Então, eu vou fazer o que aqui? Eu vou botar uma condição, não sei o que, até 45? Não vou fazer isso. Aqui eu posso utilizar uma função que ela verifica para mim se o ponteiro já chegou no final do arquivo. E enquanto o ponteiro não tiver chegado no final do arquivo, ela vai estar me retornando um resultado booleano. O nome dessa função é a feof, certo? O que é que essa função faz, pessoal? Ela retorna para mim, deixa eu explicar o que ela é, certo? feof. Ela diz file and of. Ela diz é o final do arquivo, tá certo? É o final do arquivo. Se o ponteiro estiver no final do arquivo, ela retorna verdadeiro, certo? Se o ponteiro não estiver no final do arquivo, ela retorna falso. Opa, professor, mas espera aí. Eu sei que se estiver no final do arquivo, ela retorna verdadeiro. Então, como é que eu vou conseguir entrar aqui? Eu só vou conseguir entrar aqui quando chegar no final do arquivo. Então, eu não vou conseguir pegar com fget. Então, é só você negar. Pronto. Ela vai ver, ó. Tá no final do arquivo? Não. Então, ela retorna verdadeiro. Desculpa, ela retorna falso. Aí você nega o falso, vira verdadeiro, você entra aqui na estrutura while. Não esquecer, ó, de passar o arquivo que você está verificando
o ponteiro, né? Se o ponteiro já está no final. Então, ó, vou salvar aqui, vou atualizar lá. Opa, vou atualizar lá. E ó, eu tenho todos os resultados, certo? Tenho todos os resultados. Percebam que tem um asterisco aqui, certo? Esse asterisco, pessoal, é aquele asterisco que a gente utilizou como delimitador no exemplo anterior, né? Então, imagine que isso aqui não interessa para mim, então eu quero tirar. O que a gente pode fazer, né? Vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar aqui e utilizar uma funçãozinha. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Eu vou tirar esse código aqui. E eu vou utilizar aqui uma função chamada strReplace, tá certo? Vocês já chegaram a utilizar em Java, né? Lá no Java você tem a replace lá do Java, aqui no PHP você tem a strReplace. O que é a strReplace, galera? Ela faz, certo? Ela encontra uma determinada ocorrência de caractere em uma string e substitui por outra. Por exemplo, vamos lá. Eu quero encontrar nas strings, aonde tiver um asterisco, eu quero pegar esse asterisco e deixar sem nada. Então, ó, vamos lá, ela recebe aqui, ó, 3 parâmetros. Eu digo que aonde tiver asterisco, certo? Aí eu passo um segundo parâmetro, dizendo que eu quero substituir por vazio. E qual é a string que eu quero fazer isso? Que eu quero encontrar o asterisco e substituir por vazio. A string que está sendo retornada por fget, certo? Se você salvar e atualizar, você não tem mais o asterisco, tá certo? Professor, eu queria colocar esses valores aqui também dentro de um array, né? É possível? É possível fazer sim. Eu vou mostrar aqui uma forma bem fácil, né? Para a gente fazer parecido lá com outro exemplo. O que eu vou fazer? Ó? Esse código aqui, ó, para não perder ele, certo? Eu vou passar para vocês, eu vou comentar e eu vou reaproveitar ele aqui, ó, tá bom? Eu vou criar aqui, ó, uma variável chamada array de alunos, que ela vai ser um array, né? Vocês lembram? Então, estou atribuindo um array para ela virou um array, né? Existe uma sintaxe que é mais curta, que é essa aqui, né? Então, eu tenho um array, certo? Como é que eu vou adicionar esses valores aqui de um a um array? É simples, ó. Basta você vir aqui, certo? Chamar a função array de alunos, passar chaves e atribuição. Aqui nas chaves, ó, você pode deixar vazio, que automaticamente o PHP coloca os índices para você. Então, ó, se o array está vazio, ele vai pegar o primeiro valor e vai colocar no índice 0. Vai pegar o segundo valor, vai colocar no índice 1. Vai pegar o terceiro valor, vai colocar no índice 2. E por aí vai. Ele faz isso internamente, automaticamente, tá certo? É possível fazer com a função funções do PHP também, tá certo? Mas essa seria a forma mais fácil, ok? Se você quer ver o resultado disso, ó, vamos fazer igual no outro exemplo lá. Vou dar um echo aqui. Vou usar o JSON encode, né? Que seja o JSON encode. O encode ele pega o array e transforma em JSON, né? O decode ele pega o JSON e transforma em um array ou em um objeto se você quiser, tá bom? Então aqui, ó, JSON encode. Vou passar aqui o array de alunos. Vou salvar. Vou atualizar lá, ó. Perceba, ó, que o que era simplesmente strings se tornou um array de strings, né? Com 45 posições, começando da 0 e indo até a 45 ou até a 44, tá bom? Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu tinha para trabalhar com vocês. Aprendemos a escrever nos arquivos, aprendemos a ler os arquivos de maneiras aí um pouco diferentes. Ambas não são difíceis de fazer, tá bom, pessoal? É fácil de fazer desde que você pratique. Não fique só olhando o meu exemplo. É interessante que você pratique, faça o seu código, tente outras possibilidades aí também, tá bom? E qualquer coisa vocês entrem em contato comigo para tirar alguma dúvida se necessitar, tá bom? Os links vão estar disponíveis lá, junto com as aulas também para vocês na nossa plataforma lá do Sala de Aula, tá bom? Então, galera, bons estudos aí e até a próxima.